Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, ouvinte, espectador, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, 12:03. Nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Para essa nossa conversa de hoje, para análise, para o debate dos nossos temas, também o Bruno Boldrin Bezerra, ele é diretor executivo da ABRAID, Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, e presidente da ABIS, Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde. Tudo certo, Bruno? Como é que estão as coisas? Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes, os colegas da mesa. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Especialistas em tributação veem um ambiente favorável para uma reforma ampla dos impostos sobre consumo no país, mesmo diante da crise econômica gerada pela pandemia e da proposta reduzida de reforma apresentada pelo governo na última semana, que prevê apenas a unificação da PIS e COFINS, enquanto a proposta da Câmara prevê a unificação de 5 tributos: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Segundo tributaristas, há um consenso entre estados e crescente apoio entre os municípios pequenos e médios para a unificação dos impostos em um único IVA, o chamado Imposto sobre Valor Agregado. Eu destaquei aqui que temos essa proposta que unifica dois tributos, que é a proposta do governo, 5 tributos, que é a proposta da Câmara, mas ainda tem a proposta do Senado, que unifica 9 tributos. No seu entendimento, o mesmo questionamento que eu fiz para o Ricardo, essa piora no ambiente econômico, nesse cenário de situação sanitária complicada pela Covid, isso ajuda ou atrapalha as discussões da reforma tributária? Olha, Mauro, eu concordo bastante com o que o doutor Ricardo comentou. A gente tinha, no ano passado, uma discussão bem avançada, né, no Congresso sobre a reforma tributária. Era unanimidade na maioria da opinião pública, dos setores econômicos e do próprio Congresso, a necessidade da reforma. À medida que a gente tem a pandemia nesse ano, obviamente que isso atrapalhou no sentido de continuidade dessas discussões, né? A gente tinha, um pouco antes, no começo do mês de março, na comissão especial da reforma tributária, a apresentação até do cronograma de trabalho, que com certeza foi bastante afetado por conta disso, e a gente tem agora um retorno dessas discussões, né? E o que a gente tem visto é o governo apresentando uma proposta tímida, vamos dizer assim, né? Apenas mexendo com PIS/COFINS, mas apresentou alguma coisa. Eu concordo plenamente que o governo está atrasado, né? Até uma das coisas que a gente questionava o governo Bolsonaro começou o governo em 1º de janeiro de 2019. Por que demorou 1 ano e meio para trazer uma proposta se isso era uma das principais matérias, né? E aí eu concordo plenamente, o doutor Ricardo comentou a questão dos louros políticos e toda a movimentação política bem característica nesse assunto. E o que a gente tem visto agora, né? A gente é de um setor aí de produtos para a saúde no Brasil, que tem aí milhares de empresas que serão com certeza afetadas pela reforma. A nossa posição institucional enquanto setor é de defender a reforma justamente para que ela diminua a burocracia, a complexidade, a colcha de retalhos que hoje é o sistema tributário brasileiro, mas com olhar cuidadoso para os setores que são essenciais, né? A gente tem visto o setor de saúde como um todo na pandemia, sendo muito estressado, passando por esse teste de estresse, e a gente acha que a reforma tributária pode servir para ajudar o setor, desde que não implique num aumento de carga tributária que vá refletir não só na despesa pública, né, que obviamente isso pode acontecer, quanto no acesso da população a produtos, tecnologias e serviços na área de saúde. Então, o que a gente tem observado é que a discussão está reaquecendo no Congresso, né? O governo, de novo, chega um pouco atrasado. Eu acho que a PEC 110 que está no Senado, ela já é a PEC principal que vem sendo discutida, vamos pôr aí no mínimo 10 anos, né? Então ela já, o nosso ex-deputado Luiz Carlos Rauli, um dos autores, o cara que sempre defendeu isso. Então
ele conseguiu o mérito de, no final do mandato da última legislatura, aprovar o relatório e aprovar na Câmara, e isso conseguir andar para o Senado. E uma coisa curiosa que eu acho que vale a pena chamar a atenção, e que foi até objeto de discussão, era a dúvida, né, sobre a participação de estados e municípios nessa reforma, né, e até o interesse da União em trazer esses entes para a discussão, porque será que é interessante para a União fazer uma reforma em que ela vai ser a que vai perder a maior arrecadação, né? Os estados e municípios hoje sofrem com baixa arrecadação, com um pacto federativo completamente, vamos dizer aí, desfigurado, né? A gente tem uma arrecadação, uma concentração de arrecadação muito grande na União, sendo que quem executa o serviço na ponta, por exemplo, na área de saúde e educação, é o município, é o estado, né? Em determinados níveis, né? Então, como que você tem que ficar repassando esse dinheiro todo ano, os municípios, os estados indo a Brasília com o Pires na mão. Então, como fica isso, né? Acho que a discussão da reforma ela também tem que suscitar uma discussão sobre essa questão do Pacto Federativo. E o que eu tenho percebido pelas últimas leituras e pelo acompanhamento da discussão é que estados e municípios têm convergido no sentido da reforma, o que eu acho que isso é muito positivo, né? Então, eu acho que aquele momento de 2019 que a gente tinha dessa convergência, né, de que, olha, precisamos fazer, eu acho que a pandemia teve o lado bom de mostrar a urgência dessa medida, o quanto essa medida pode contribuir para o Brasil sair desse problema econômico que foi criado pela pandemia, e o ônus da pandemia foi justamente de ter, de certa forma, pausado ou paralisado um pouco as discussões, né? Se não tivesse sido a pandemia, talvez a gente já estaria num grau mais avançado de discussão, mas acho que a gente está num momento legal, bacana e que todo mundo converge para que precisa ser feito isso para a gente tentar acelerar o máximo que a gente conseguir essa recuperação econômica que afeta tanta gente, né? Bruno, antes de passar para os demais, você citou a proposta do Senado, que é a do Luiz Carlos Rauli. A proposta da Câmara é do Bernard Api. Você acha que essa proposta do governo ela pode fortalecer o apoio a essas propostas, ambas, ou uma ou outra? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, porque, na verdade, o que eu sinto é que a vontade, seja a vontade política do empresariado da opinião pública, é fazer algo mais amplo, né? Então, à medida que o governo traz uma proposta um pouco mais tímida, eu acho que isso fortalece as discussões que já estão mais avançadas e que se propõem a fazer algo mais amplo, ainda que a implementação, a discussão, a aprovação sejam mais, obviamente, difíceis, demoradas, mas eu acho que, e aí falando como quem está na direção de uma associação de empresários, o empresariado é como o Ricardo bem disse, isso vem sendo discutido há 30, 20 anos no Brasil e o empresariado não aguenta mais, né? Essa que é a verdade. Ele quer fazer negócio, ele quer gerar emprego, ele quer gerar riqueza para o país, ele quer investir, só que hoje você tem, só em legislação de ICMS, são 27 legislações diferentes. Se você pegar as legislações nos âmbitos municipais, nós temos 5.570 municípios no Brasil. Então, é uma loucura. E, principalmente, uma coisa que a gente vem discutindo bastante é o investimento estrangeiro, né? Na nossa área de dispositivos médicos, as grandes empresas, maiores empresas mundiais, são multinacionais. Algumas com plantas no Brasil, outras não. E a gente tem tentado falar isso no Congresso e para o Poder Executivo exatamente nessa linha. Olha, uma facilitação pode atrair essas empresas a trazer plantas para o Brasil e gerar emprego e gerar, inclusive, arrecadação tributária, né? Então, a gente tem tentado mostrar esse lado positivo que uma reforma vai trazer, e eu acho que a proposta do governo mostra uma convergência, mostra que o governo sim quer fazer alguma coisa, não é só aquela, vamos aprovar. Não, apresentou algo concreto, que é bom, ainda que tarde, mas é bom, e eu acho que isso fortalece sim a discussão, principalmente da PEC 110 do Senado, que na minha opinião está um pouco mais amadurecida. Posso fazer um comentário? Fala, Bruno. Só para finalizar. Eu acho interessante o que o Kleber e o que a Fátima trouxeram sobre a questão da paternidade do projeto da reforma tributária, os louros políticos, né? Só um comentário adicional, acho que o presidente Jair Bolsonaro e o executivo como um todo olham para 2022 com o seguinte pensamento: se a economia estiver melhor até lá, independente se foi o legislativo que aprovou, eu vou ganhar
vou ter condições políticas suficientes para buscar uma reeleição. E eu acho que o Congresso, depois da última eleição em 2018, vem num movimento reformista, e isso é muito fruto do que eu acho que é o amadurecimento da consciência política da população brasileira, que foi, em 2018 o recado foi, olha, 50% de renovação no Congresso. Então, não estamos satisfeitos. Então, acho que eles vêm nesse movimento justamente para tentar melhorar os seus níveis de aprovação junto à população. Porque o grande público olha para a economia, né? Aquela velha história, a comida está na mesa, eu tenho um emprego, então, ok, né? Apesar da briga de torcidas aí que se transformou ultimamente no debate político, né? Mas eu acho que esse amadurecimento em Brasília tá interessante nesse sentido. Vamos fazer porque precisa ser feito, e acho que o executivo, como o Kleber bem disse, está pensando nisso. Olha, se fizer, ok, não tem problema se a gente não tiver a paternidade ali, né? A gente sabe que o Congresso está buscando muito essa visibilidade, mas o que importa é que isso vai gerar um fruto positivo e qual a gente vai se beneficiar ali na frente, né? Olha, pessoal, uma pesquisa do Datapoder 360 indica que quase metade dos brasileiros, 47%, considera que a democracia funciona mais ou menos bem no país, enquanto 14% avaliam que a democracia se desenvolve muito bem e, de acordo com o levantamento, o percentual dos que acham que o exercício democrático no Brasil vai mal é de 24%, e outros 6% consideram que vai muito mal. A história do Brasil registra vários momentos de interrupção do regime democrático, mas nos últimos 35 anos o processo eleitoral vem se tornando mais confiável. Como vai a democracia brasileira? Mauro, eu quero fazer coro ao que os colegas comentaram e eu queria reforçar 3 pontos, né? O primeiro deles é um dado da própria pesquisa que mostra que daqueles que acham que a democracia funciona mal, 31% são jovens de 16 a 24 anos. Portanto, essas pessoas não viveram no período de 64 a 85, e aí eu quero automaticamente conectar com o segundo ponto, que é a questão educacional, né? Eu acho que falta muita educação para as pessoas, e não é só educação de banco de escola, não, é educação também de estimular a leitura, de conhecimento um pouco da história brasileira, né? Para saber exatamente um pouco do que é isso, né? Então, esses jovens se inserem um pouco nisso. Acho que a educação brasileira tem uma série de problemas e, mais recentemente, tem sofrido bastante. Então, o fato de a gente não educar o povo sobre isso contribui para que a nossa democracia avance a passos mais lentos, né? E isso vale também para pessoas que têm mais idade ou que viveram, vamos dizer assim, a época da ditadura militar e que hoje, por exemplo, pedem a volta do AI-5, porque não tem a noção, e aí eu volto para o tema educação, que é o que o Ricardo falou, das liberdades, né? As liberdades para votar, para escolher religião, emitir opinião, escolher partido, escolher o que quer fazer da vida, onde quer morar, etc, etc. Então, eu acho que tudo isso está enraizado na questão educacional, que falta bastante, e uma outra questão que eu acho que vale a pena destacar é o histórico até da própria América Latina em relação a isso, né? O quanto a gente teve regimes antidemocráticos no Brasil na década de 60 a 80, a gente teve na Argentina, a gente teve no Chile, a gente tem mais recentemente na Venezuela. Então, exemplo é o que não falta, né? E curiosamente, de tempos em tempos, esses arroubos de autoritarismo surgem em cada um desses países, né? Então, eu acho que a educação é fundamental e essas pessoas que pedem isso não têm a noção de liberdade e não têm a noção de que para combater o crime organizado, para combater corrupção, para combater todas as mazelas que hoje existem no Brasil, não é um regime autoritário que vai fazer isso. Pelo contrário, é o fortalecimento da democracia e da gestão. A gente tem que... É aquela velha história. Pelo voto, você elege tanto os congressistas quanto o presidente da República, né? E outros cargos, né? E essas pessoas precisam ter essa noção para justamente eles conseguirem, como representantes nossos, desenvolver políticas públicas que levem o Brasil para frente, né? Seja no combate à criminalidade, seja no combate à corrupção, né? E em todas as outras áreas. Então, é um tema amplo e que dá uma discussão bem longa. Bem objetivamente, meio-dia e 52 agora, Bruno, 10 cidades brasileiras receberão treinamento e tecnologia de telemedicina com inteligência artificial para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
e é uma iniciativa do Instituto Votorantim, que doará o programa e treinamento para profissionais de saúde e gestores municipais para tirarem dúvidas dos cidadãos e também acompanharem pacientes com doenças crônicas e com suspeita de infecção pelo coronavírus. De acordo com o Instituto, cidades com população superior a 350 mil habitantes e com aumento do número de casos tendem a ter colapso do sistema de saúde. Sua avaliação sobre esta novidade, Bruno, bem objetivamente, para a gente tentar fazer aqui as perguntas da nossa audiência também. Mauro, excelente iniciativa do Instituto Votorantim. Acho que a telemedicina, nós na área de dispositivos médicos, a gente discute muito as novas tecnologias e a telemedicina está aí para facilitar, auxiliar isso, né? Ainda mais em um país com tantas deficiências como o Brasil tem, né? No atendimento à população, o SUS é maravilhoso, mas tem uma série de deficiências. E num país continental, né? Em que você colocar médicos no interior do Brasil, às vezes é muito difícil. Então, é uma excelente iniciativa e que a pandemia ajude a trazer e acelerar mais ainda esse processo, apesar de algumas limitações de infraestrutura que nós temos, como, por exemplo, conexão de internet nos 4 cantos do país. A gente sabe que isso ainda é complicado, mas é uma excelente iniciativa que a gente apoia totalmente. Agora, uma avaliação aqui, Bruno. A de Oxford fala-se para meados do ano que vem, a chinesa, que é a parceria nossa aqui com o Instituto Butantan, já se fala até para janeiro, mas a Rússia está prometendo para agosto agora. Seria possível? Pular muita coisa, né? Exato. Dentro dessa corrida pela vacina, né? E aí entra um pouco de tudo que a gente falou aqui, né? A questão do louro político mundial, de quem vai ser o primeiro país que vai conseguir a vacina, a questão de fake news, né? A gente não sabe até que ponto é verdade ou não esse tipo de informação, porque a gente não tem acesso. Então, acho que é muito cedo a gente ainda... eu acho que todo mundo está ansioso por isso e acho que a pandemia... do ponto de vista econômico, inclusive, só vai melhorar quando a gente efetivamente tiver uma vacina, mas eu pessoalmente acredito nas informações que a gente tem até aqui, que são as informações do lado brasileiro, de que eu acho que isso vem ou no final desse ano, mas eu acredito mais no início do próximo. Sua palavra final. Mauro, eu queria só agradecer a você, ao programa Gente que Fala, pelo convite mais uma vez, e agradecer aos colegas da mesa pelo excelente debate. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Obrigado pela audiência. Tchau. Até amanhã.